já estamos, a partir de agora, começando essa nova série de entrevistas. O entrevistado da noite de hoje é o candidato Dr. Everaldo Júnior, para a gente tratar de infraestrutura, serviços e PDDU, geração de emprego e renda, zona rural e agricultura. A gente, com um tempo de, teremos 20 minutos de entrevista e já vamos soltando o nosso cronômetro a partir de agora. Saudando o Dr. Everaldo Júnior, boa noite. Prazer ter o senhor novamente aqui nessa série de entrevistas, abrindo essa série de entrevistas aqui conosco no Levante a Voz, a segunda edição. Dr. Everaldo, como nós dissemos, tema a princípio, infraestrutura, serviços e PDDU. Muitas reivindicações, a população tem reclamado bastante de muitos aspectos aqui da infraestrutura da cidade. A gente começa, por exemplo, sabendo do senhor quais são as suas propostas para desafogamento, melhorar o trânsito na região do centro da cidade, principalmente nos dias de grande movimentação, os dias em que a Feira Livre recebe o maior número de pessoas e, consequentemente, isso também gera um público maior nas ruas de Santo Antônio, no centro comercial. Boa noite. Boa noite, Itajaí, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Andaiá. Mais uma vez, é com grande satisfação que estamos aqui nessa disputa democrática e dizer a você que a questão da infraestrutura de Santo Antônio de Jesus não é apenas o trânsito, mas a gente vem observando que ao longo desses 10 anos, a forma como a gestão pública foi encarada é a mesma, desde a época de Álvaro Bessa até agora Humberto Leite. A gente tem um canal do Mutum que até hoje não acabou essa obra. São vários investimentos, mais de 12 milhões que já foram aplicados naquele canal. A gente não sabe o que se fez com esses recursos públicos, a forma que foi gasta. A gente tem observado, eu me lembro que no último pleito, o então candidato Humberto Leite, fazia chacota da tal da Avenida 29 de Maio, chamava até de Avenida 1º de Abril. E na época o então prefeito Evaldo Rosa licitou quase R$1 bilhão para a construção desta avenida. Então a gente tem que encarar hoje a questão da infraestrutura com mais seriedade. Nós temos que observar e ter o zelo pela questão dos recursos públicos, porque a gente tem visto a forma desordenada que está sendo feita a infraestrutura do município. As ruas estão sendo asfaltadas de forma aleatória. Não há um planejamento, não há uma finalização, uma conclusão desse asfaltamento com a sinalização necessária para que as pessoas possam trafegar ou os pedestres possam andar de forma correta e de forma segura. Então o que nós queremos fazer, meu caro Itajaí, é uma gestão diferente de tudo que está aí. Nós estamos cansados de ver o mesmo modelo de gestão e agora com as mesmas figuras que estão disputando a eleição, só que mudaram de posição. A gente vê um prefeito que quer uma nova reeleição, com um vice que já foi vice do então prefeito Evaldo Rosa. A gente vê uma vice, Dalva Mercedes, que foi sempre vice de todo mundo, foi vice de Álvaro, foi vice de Evaldo e agora é vice do deputado, que foi deputado de todo mundo. A questão da infraestrutura é muito mais ampla. Nós temos um saneamento básico que é uma obrigação do Estado, sabe por quê? Porque a Embasa, quando assumiu a responsabilidade de controlar a nossa água e nossos esgotos, assumiu essa responsabilidade. Então o governo do Estado não fez o seu papel, o seu trabalho. Então a gente vem encarar a questão da infraestrutura com um olhar que a gente lamenta a perda do Derba aqui na nossa cidade, que inclusive perdemos também uma usina de asfalto. Perdemos o Derba, porque o deputado Rogério votou a favor da sua extinção. Perdemos o Derba, do qual o prefeito é engenheiro residente e permitiu que essa usina fosse para Valença, onde a gente hoje compra um asfalto caro para a nossa cidade. Então a gente tem que ter zelo com esse recurso público. A gente tem que ter cuidado com o dinheiro que é aplicado. As nossas sinaleiras estão, quando não funciona, estão antigas, ultrapassadas, obsoletas. Nós temos que ter uma preocupação muito grande com o próximo dia 2 de outubro, porque nós seremos responsáveis por aquele que a gente escolher como gestor da nossa cidade. E todos esses já tiveram oportunidade e não fizeram o seu dever de casa. Então, caro eleitor, observe o que está sendo feito e o que foi feito durante esses últimos anos em relação à infraestrutura de uma maneira geral. O senhor falou na questão do asfaltamento em várias partes da cidade. Tivemos aí recentemente várias avenidas pavimentadas com asfalto, que já tinham pavimento a paralelepípedo, o famoso calçamento. Ainda em
contrapartida, vários bairros da periferia não foram contemplados com nada até o presente momento. Qual o seu plano para esses bairros que ainda não receberam nenhum tipo de pavimentação? Como o senhor pretende lidar com essas partes de Santo Antônio de Jesus? O que nós queremos fazer é uma gestão participativa. Nós não podemos fazer a política de grupinhos para beneficiar aquele amigo ou aquele parente. A primeira rua que o prefeito asfaltou foi a Rua da Sogra. Todo mundo sabe disso ali no Alto do Sobradinho. Então a gente tem que ter esse cuidado com o dinheiro público e com o zelo, que não é nosso, não é de prefeito nenhum, é das pessoas que contribuem. Então nós temos uma visão macro, nós queremos devolver a cidade para o cidadão. A cidade está abandonada, a cidade está suja, a cidade está mal organizada e a gente precisa ter esse olhar, né, para a periferia, para os bairros mais carentes. E a gente tem que ter esse cuidado com a população. A gente tem caminhado e nas nossas caminhadas a gente observa o descrédito que essas pessoas têm com os políticos profissionais. E nós não somos políticos profissionais. Nós temos profissão e queremos fazer a gestão do nosso município com a ajuda das pessoas, né, desse povo livre de Santo Antônio de Jesus. Outra questão, e já passando já dentro do tema do próprio PDDU, a Feira Livre de Santo Antônio de Jesus, ela já não cabe em si. Pelo que a gente percebe no dia a dia, a gente vê muitos transtornos, a dificuldade do consumidor muitas vezes chegar até a feira, parar o seu veículo, fazer a sua compra, sair depois que faz as suas compras, também causa aí os engarrafamentos nos acessos à Feira Livre, para entrar e sair da Feira Livre, e a feira já não cabe em si. Na sua ótica, porque a feira ainda permanece no local onde está, também a questão da Feira dos Bairros, que não existe em Santo Antônio de Jesus praticamente, existem projetos, mas até agora nada foi elaborado, nada foi executado. Qual o seu plano com relação a essa situação? Pois é, a gente observa, quando a gente diz que a gestão é igual, o mesmo modelo de fazer a gestão, a gente vê as pessoas reformarem galpões, reformas de galpões, que não funciona da forma que deveria. É uma falta de respeito com o consumidor, é uma falta de respeito com o feirante, da forma como é comercializado os produtos, o trânsito caótico. Então já passou da hora de a gente ter uma central de abastecimento, a gente ter uma feira mais organizada, né, tipo um mercado municipal, estilo lá o da Ceasa, edificado, pronto, com as condições mínimas de higiene, as condições mínimas de sanitárias, né, obedecendo às regras da vigilância sanitária. Então a gente lamentar. Só temos a lamentar a forma como foi conduzida durante esses últimos anos, desde o prefeito Álvaro Bessa até então o prefeito Humberto Leite. Muito bem. Falando agora sobre a questão do geração de emprego e renda, não é? Está aí atribuído a muitas situações, a questões sociais também, o atual momento que o país vive. Nós temos aí muita gente nas ruas de Santo Antônio de Jesus que vem de outros locais e passam a viver como moradores de rua. E a preocupação da população. Esse final de semana tivemos aí uma discussão entre dois moradores de rua e quase aconteceu um homicídio. Quer dizer, qual é a ótica que o senhor tem com relação a tudo isso? O que é que pode ser feito para essas pessoas, relocá-las para os seus locais de origem, e a questão da geração de empregos aqui em Santo Antônio de Jesus, principalmente para a turma do primeiro emprego? Qual é a ótica do senhor em cima disso tudo e o que o senhor pretende fazer caso chegue à prefeitura? Em primeiro lugar, mudar o modelo de gestão. Se você observar, o prefeito Álvaro Bessa teve como secretária de saúde a sua digníssima esposa, na época, Eliane. O ex-prefeito Evaldo Rosa teve como secretária de saúde a então doutora Márcia Rosa. O atual prefeito tem como secretária a senhora Francinéia, a primeira-dama Francinéia Silva. Então o que a gente precisa mudar é o modelo de se fazer gestão. Quando fui vereador aqui na Câmara Municipal, junto com o Ministério Público, a gente conseguiu acabar com isso. A lei do nepotismo obrigou o prefeito Evaldo Rosa a demitir então a sua esposa, Márcia Rosa. Então o que nós queremos é a moralidade. Nós queremos dar oportunidade igual para todas as pessoas, através do concurso público e de processo seletivo. Acabar com essa história de só ter emprego na prefeitura quem é amigo do prefeito ou quem é parente do prefeito. Você começa gerando emprego dessa forma, diminuindo os cargos comissionados e valorizando os cargos efetivos, criando mais cargos efetivos através do concurso público, estimulando as empresas que já existem na cidade, criando um projeto de lei
para quanto mais a empresa gerar emprego, menos imposto ela pagar. Atrair novas empresas, sim, mas valorizar as que já estão aqui há muito tempo, fomentando o nosso comércio, a nossa indústria e os nossos serviços. Nós precisamos ter um olhar mais amplo para a nossa cidade, meu caro Itajaí. Nós temos uma preocupação com a questão, né, para essa juventude que está aí, ela ter a educação fundamental, ela ser continuada, e a gente vai gerar emprego através dos estágios remunerados, quem serão os orientadores dessas crianças? Serão jovens universitários, que poderão ter um complemento de renda para a sua família ou a estimular o seu estudo, para adquirir os equipamentos para o seu estudo, livros, computadores, para poder dar continuidade ao estudo de uma forma mais qualificada. Então, o que nós queremos é acabar com esse modelo antigo de só favorecer os amigos e os parentes. Essa política de grupo, ela acaba excluindo a maioria das pessoas. Nós temos que ter um olhar para a cidade mais amplo, devolver a cidade para o cidadão. E isso vem desde a época de Álvaro Bessa até os tempos de Humberto Leite, onde o deputado Rogério Andrade foi o representante de todos esses prefeitos. O governo do estado aumentou a alíquota do ICMS agora para as indústrias de 17% para 18%. Quem votou favorável a isso? O deputado Rogério Andrade, que votou a favor também da extinção da quarta díris, que votou a favor da extinção de órgãos como o DEBA, que trazia e que movimentava o nosso comércio, tirou os direitos do funcionário público, mudou as regras do convênio de saúde do Planserve, acabou com os direitos do funcionário, como a licença-prêmio, acabou com os direitos do funcionário, como o aumento do tempo de serviço para a estabilidade daquele funcionário público que tinha determinada função ou cargo diferenciado. Então é esse o prefeito que nós queremos? Não. A cidade quer um prefeito que possa viver e saber dos seus problemas. Estar presente na cidade, vivendo, dormindo e acordando todos os dias aqui. Santo Antônio de Jesus tem a sua característica com a movimentação econômica voltada principalmente à questão do comércio, não é? Os postos de trabalho são mais absorvidos pelo próprio comércio, mas já desponta já há um bom tempo também na área da indústria, mas tem algo que Santo Antônio de Jesus é visto muitas vezes como carente de uma grande melhoria. Santo Antônio tem a tradição do fabrico de fogos de artifício, ainda tem essa tradição aqui, mas muitas empresas trabalham de forma irregular. O senhor, enquanto gestor, o que faria para regularizar a situação, para incrementar a participação do município na situação desses trabalhadores e na observância dos trâmites que essas empresas têm com os seus colaboradores, por exemplo? Como o senhor lidaria com essa situação? A prefeitura faria algum tipo de fiscalização na sua gestão? O senhor daria algum tipo de incremento para que eles modernizassem as suas instalações? Nós não podemos ter um prefeito que transforme Santo Antônio de Jesus num apêndice do governo do estado, numa secretaria de governo do estado. Nós precisamos termos a nossa autonomia, mas sentar na mesa tanto com o governo do estado, tanto com o governo federal, para poder solicitar o apoio necessário para o crescimento da nossa indústria, do nosso comércio e da geração de emprego. Esse poder de articulação que o atual prefeito não tem. Porque ele não tem representatividade hoje, nem na Assembleia, nem na Câmara Federal. A sua vaidade não permite que ele vá lá conversar com o governador, até porque o governador é governador da Bahia, independente de se o prefeito eleito de Santo Antônio de Jesus for favorável, for do partido dele, ele tem que receber as reivindicações do nosso povo. Então nós precisamos ter a fiscalização dos órgãos do município para que a gente possa oportunizar, né, não só a questão do fabrico de fogos, mas todas as outras áreas. Os nossos serviços de saúde não funcionam bem porque não são fiscalizados, inclusive os municipais. O do Hospital Luiz Argolo, o do Hospital Regional. Então todas essas nossas necessidades, que precisamos, precisa da atuação, do papel do município, que é de fiscalizar também. A geração dos empregos, se está tudo sendo feito de forma correta, precisa da intervenção do município. O município precisa fazer o seu papel.
cobrar os impostos, mas fiscalizar se está sendo feito de forma correta. Se as pessoas estão com os equipamentos necessários para poder fazer aquele devido trabalho, se usa os EPIs corretos, né, as proteções para evitar acidente, que como aconteceu há 20 anos atrás, e hoje a gente vê, né, todos juntos. Réus e acusados hoje todos juntos na mesma caminhada. Perdeu-se o sentido e os valores das coisas. Então nós precisamos ter uma visão onde a gente possa crescer Santo Antônio de Jesus. Não por interesses pessoais, não para fazer um prefeito para ter uma carreira política bem sucedida. Não porque o governador quer que eu seja prefeito, ou o senador quer que eu seja prefeito. Quem tem que querer que a gente seja prefeito é o povo livre. Muito bem, doutor Everaldo Júnior, agora a gente passa para a seara da zona rural e agricultura, não é? A questão principal. As estradas da zona rural, principalmente nos períodos de muita chuva, os produtores e os santo-antonienses que vivem na zona rural sofrem bastante com tudo isso. O senhor tem algum projeto para, por exemplo, pavimentar, nem que seja as vias principais de acesso às localidades da zona rural de Santo Antônio de Jesus? Não podemos admitir, numa altura dessa do campeonato, que a zona rural ainda seja vista como pura e simplesmente a roça. Exatamente. Nós não podemos ver o morador da zona rural como um coitadinho. O morador da zona rural tem que ser respeitado da mesma forma que o morador da zona urbana. O que falta é planejamento. Se a gente tem necessidade que se passe máquina 4 vezes ao ano, que se organize e que se cobre da empresa que ganhou a licitação para fazer isso de forma correta. Não no período eleitoral, não no Bonfim, não no território de alguém que é ligado ao prefeito, não no povoado que é ligado o que é amigo do prefeito. Então nós temos que ter o planejamento para a execução, não só dessas estradas que servem para escoar a matéria-prima, os produtos que são produzidos pelo o nosso povo da zona rural, mas também para dar acesso às crianças irem e voltarem para a escola, mas também para a gente poder, né, fazer o turismo rural, a necessidade de se implantar o turismo rural. Santo Antônio de Jesus não tem um hotel. Os hotéis de Santo Antônio, os hotéis que estão aqui na nossa circunvizinhança, nenhum é em Santo Antônio de Jesus. Todos são em Conceição do Almeida. Então a gente precisa fomentar o turismo cultural, o turismo rural. A gente resgatar as culturas da zona rural, os reis, né, e outras danças que são aplicadas na zona rural. Nós precisamos devolver feiras como a Feira da Mandioca, a Expo Mandioca. As pessoas, o produtor rural, ele tem que ser entendido como um microempreendedor individual, uma pessoa capaz de produzir e sustentar do seu próprio produto. E lá nós temos um exemplo na Sapucaia, que existe a agrofloresta, um consórcio de atividades que vai desde do plantio de leguminosas, frutas, até madeiras de lei. Já existe esse projeto dentro da Sapucaia que foi colocado através do Gana, e a gente quer levar para outras comunidades, interligar essas associações. A zona rural precisa de uma patrulha para a questão da segurança pública. Essa história do deputado dizer que trouxe água e energia para todos os lugares, isso é um engodo. São projetos do governo federal e do governo municipal, o Água para Todos e o Luz para Todos. Então, o homem da zona rural tem que ser tratado da mesma forma que o homem da zona urbana. Nós queremos fazer uma escola agrícola para o pessoal da zona rural, para melhorar o manejo, para poder fazer com que o seu produto ganhe maior qualidade, que ele possa estar sempre na zona rural, porque ele escolheu para morar ali porque ele gosta. Então é dessa forma, Itajaí, que a gente quer trabalhar para o homem do campo, para o homem da zona rural, para o homem da zona urbana, e mostrar que a cidade é de todos. A gente não pode imaginar que uma política, em pleno ano de 2016, a gente esteja fazendo política de grupinho, né? A gente vê aí, nessas caminhadas, verdadeiros desfiles de escola de samba, onde querem ganhar a eleição no grito. O voto é livre. E as pessoas têm aí, no próximo dia 2 de outubro, a oportunidade de votar diferente, de votar consciente e buscar, né, uma alternativa que ainda nós não vimos em Santo Antônio de Jesus. Então Everaldo e Cíntia vêm para trazer isso para Santo Antônio de Jesus.
Um projeto diferente de tudo que está aí. Muito bem. O 27 é o número da mudança. O senhor tem 20 segundos para se despedir aqui da nossa série de entrevistas. Agradecer, Itajaí, mais esse momento e dizer que nós estamos aí caminhando, né, na luta, conversando com o povo, né, convencendo o povo a mudar, e eles entendem que não adianta trocar 6 por meia dúzia, que não adianta trocar 25 por 55, que o número da mudança é o 27. Muito bem, fechando assim essa primeira entrevista desta nova série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santo Antônio de Jesus.